Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Família. Vamos lá? Esse drama japonês, ele tem uma premissa bem interessante, porque ele fala sobre pessoas improváveis que criam laços afetivos e acabam se tornando uma família. Seiji Kamiya, um artesão solitário no Japão, cuja vida é impactada pela chegada do seu filho Manabu e sua esposa Nadia. Manabu, engenheiro na Argélia, decide retornar ao Japão para seguir os passos do pai como ceramista, desencadeando uma jornada de redescoberta familiar. A história se complica com a entrada de Marcos, um jovem brasileiro enfrentando desafios pessoais e culturais no Japão. Filho de imigrantes brasileiros, Marcos se torna um catalisador na vida dos protagonistas, desafiando suas visões de mundo e proporcionando uma reflexão sobre identidade e pertencimento. O filme, então, começa mostrando pra gente o Seiji, que é esse artesão. Ele tem uma vida muito simples e ele acaba criando laços afetivos com pessoas improváveis. Então, ele tem esse filho, Manabu, que trabalha na Argélia, e quando ele vem visitar o seu pai, ele fala que quer criar laços familiares no Japão, ele quer largar o emprego dele, seguir os passos do pai e constituir sua família, né? Ele quer ter seus filhos ali no Japão. Só que o pai fala, que futuro que você vai ter aqui? Eu sou um mero artesão, não ganho muito dinheiro, você não vai poder abandonar o seu trabalho, você tem que voltar, constituir sua família lá. E ele acaba voltando. Nesse meio termo, ele acaba conhecendo o Marcos, que é um imigrante. Eles são brasileiros que foram morar no Japão para tentar a vida. Eles moram num conjunto habitacional chamado Hooka. E só que esse menino, ele tem uma história bastante complicada, porque ele se envolve com gangue, e essa gangue em si, que ele se envolve, é um cara que é angustiado com a vida, porque ele perdeu a sua família por conta de um imigrante que acabou atropelando a sua família e matou. E por conta disso ele odeia imigrante e quer matar todos eles. E ele acaba entrando nessa gangue aí para vender drogas, para tentar a sua vida, para tentar melhorar de vida, e é uma loucura, uma confusão. Ele vai ter que lutar com a própria vida e ele acaba pedindo amizade, pedindo ajuda para Seiji, que acaba se envolvendo nessa situação também. Então a história do Seiji é bastante complicada, porque ele vai ter que lidar com uma situação bem sombria na vida dele, envolvendo o filho e a nora, e essa questão de tentar ajudar esses imigrantes. Então o filme se desenvolve a partir disso, o foco principal aqui é o Seiji, no caso, e ele tentando ajudar essas pessoas. O ator que faz o Seiji, que é o ator principal, né, que é o protagonista, ele é bastante conhecido, ele fez o filme Dias Perfeitos, é o Koji Yakusho, e na minha opinião, ele é a única pessoa que salva o filme. Ele carrega o filme inteiro nas costas, porque eu não gostei da escolha dos atores para fazer os outros papéis, né? Seja do Marco, seja do Manabu. Eles são fracos e assim, a gente vê umas atuações bastante forçadas, bastante desanimadoras. Então o filme acaba pecando por conta disso, na minha opinião, primeiramente pela escolha do elenco. O Koji é o único que consegue ter uma atuação brilhante, e ele que, né, realmente assim, passa por todas as situações difíceis, e ele que vai trazer essa carga dramática pra gente, porque o resto realmente assim são atuações bem descartáveis, bem ruins, bem vergonhosas, inclusive. E algumas situações. O filme é bastante demorado, então ele acaba desmotivando por conta disso. Do início para o meio, ele fica naquele arco dramático, demorando para desenvolver. A gente demora para entender também o que está acontecendo, quem é quem, qual o papel de cada um ali dentro. No meio para o fim que a coisa começa a desandar. Que aí tem essa questão, vai envolver aí questão de gangue, questão de morte, questão de luto, questão de terrorismo, questão de preconceito, entre outras coisas. E também algumas cenas desnecessárias, algumas cenas fora de momento. Então vai acontecer uma situação que poderia ter uma cena em específico, eles não fazem para fazer depois. Então fica bastante confuso por isso, que aí acabam sendo cenas descartáveis, desnecessárias para o longa, que poderiam ter acontecido em outro momento.
Mas é uma história, sim, muito forte, muito até pesada, como eu falei, né, do meio para o fim, é como se fosse dois filmes diferentes. Então, no início a gente tem aquele arco dramático, a situação desse pai, que quer que o filho volte, que tem um futuro, esse menino que está envolvido com a gangue, que quer sobreviver, e eles querem viver ali, tranquilos, imigrantes, e mostra essa questão do preconceito contra os imigrantes no Japão. E do meio para o fim, um filme extremamente pesado, né? Como eu falei, vai falar sobre terrorismo, vai mostrar questões de gangue, questões de morte, de luto, do medo. Então, ele foi interessante do meio para o fim. Mas, infelizmente, eu acho assim que, por ser muito longo, pela escolha do elenco, ele não foi tão interessante quanto eu imaginava que seria. E olha que eu tô adorando assistir esses filmes estrangeiros, porque eu acho que eles trazem bastante coisa interessante pra gente fugir um pouco da coisa hollywoodiana. E eu gostei, por exemplo, de alguns filmes aí japoneses que foram muito bons, mas esse, infelizmente, eu acho que ele deu uma deslizadinha, não foi tão interessante quanto eu imaginava. E quando tem essas cenas que envolvem esses imigrantes brasileiros, eles moram nesse conjunto habitacional, tem uma cena que, assim, sério, eu fiquei com vergonha. Aí tá rolando um pagodinho e churrasco. O Seiji salvou a vida do Marcos, eles chamam o Seiji e o filho dele para participar dessa festinha. Aí tá rolando churrasco, pagodinho. E é uma cena muito sem graça, vergonhosa, igual eu falei, pela questão primeiro das atuações, que são umas atuações muito forçadas, muito esquisitas. O diálogo também é muito ruim, principalmente nessa cena. Eu fiquei morrendo de vergonha, assim, colocaram umas mulheres dançando um sambinha ali, umas mulheres estranhas, mal arrumadas, ficou uma coisa muito esquisita, assim, eu senti vergonha. Mas, no geral, ele é um filme interessante, principalmente para quem gosta de filmes estrangeiros, e ele vai abordar esses temas que são bastante pesados e intensos, para a gente poder ver um pouquinho dessa questão, né, do preconceito da imigração, a questão do medo que essas pessoas passam fora do Brasil, né, que é a questão do terrorismo de outros países aí, que isso ocorre, né, não está longe aí quando invadem Estados Unidos, invadem outros países, e mostrando, né, na Argélia, essa questão do terrorismo, a questão do preconceito, a questão política, então tem muita coisa envolvida no filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para quem é fã de filme estrangeiro, sai um pouco da coisa do só de filmes hollywoodianos, daquela coisa bastante maçante. Aqui tem uma opção bastante interessante, que vai abordar temas muito pesados, muito intensos para a gente poder falar sobre, né? Igual como eu falei, a questão da imigração, a questão do preconceito, a questão de terrorismo, a questão do luto, a questão da morte, entre outras coisas que o filme vai abordar. E a questão, o cenário é bonito, a trilha sonora também é muito boa, mas infelizmente o elenco não ajuda muito, o elenco é muito ruim, que só o Koji Yakusho que consegue trazer realmente o poder para o filme. A gente se apega ao personagem de uma forma incrível, porque ele consegue trazer tudo que precisa, esse arco dramático, esse sofrimento, esse desespero, essa força, tudo que precisa para esse personagem ele conseguiu trazer aqui pra gente. Então a gente se apega muito a ele e acaba esquecendo até os outros, que é a ideia, porque os outros realmente são totalmente descartáveis. E apesar dos temas serem muito pesados no filme, trazerem temas muito intensos, ele consegue falar um pouco sobre essa questão da família, o quanto é importante a família e que a família muitas vezes pode ser aquelas pessoas que você escolhe. Então, seja um amigo, você faz amizade com alguém e se torna família daquela pessoa. Então é bonito por conta disso, né, mostrar esses laços afetivos e mostrando também essa questão das amizades improváveis. Família estreou dia 15 de agosto nos cinemas e já está disponível para quem quiser conferir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme Família ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!